Então, só para lembrar, então, nesse clima, já de que a gente vai começar a falar de São José, lembrando 3 devotos de São José, para quem aqui do canal conhece. Um é Santa Teresa d'Ávila, que é a que recomenda aquela trintena que eu falei para vocês, ela era super devota de São José, e ela falou que não teve nada que ela pediu para São José que São José não tenha atendido, olha só. A irmã Amália, nossa querida irmã Amália, que eu separei aqui a biografia dela, essa biografia vocês encontram só no lar da irmã Amália, ela era tão devota de São José, que até o lar que ela fundou aqui em Taubaté, não sei se vocês conseguem ver aí, produção? Estava pegando reflexo. Ai, meu Deus, vamos lá, melhorou? Não. Aqui. Ó, lá, irmã Amália, sob o patrocínio de São José. São José é o provedor, né, que provê todas as coisas para o lar da irmã Amália. E também, outro super devoto de São José, deve estar muito feliz no dia de hoje, é o Papa Francisco, que foi com ele que eu aprendi isso aqui, ó, São José dormindo e os pedidinhos debaixo de São José. Vocês estão aqui, ó, tá aqui o nome do nosso canal, dos nossos inscritos, as pessoas que rezam com a gente, está aqui debaixo de São José. Vocês estão sempre aqui em toda a live, não dá para ver, mas vocês estão sempre debaixo de São José. Meus irmãos, então, para essa noite que a gente vai falar sobre São José, tudo que tinha que ser revelado de Deus para nós já está na Sagrada Escritura. Não há mais nada de novo que a gente precise saber para a nossa salvação. No entanto, o Senhor permite que algumas pessoas, alguns místicos, né, alguns religiosos que tenham dons sobrenaturais, que eles consigam receber algumas revelações. Como vocês sabem, por exemplo, a irmã Amália, que é a vidente de Nossa Senhora das Lágrimas, ela recebeu os estigmas e ela teve várias revelações, que são os livros que a gente costuma meditar nos nossos encontros. Tem uma outra mística também, que é a beata Ana Catarina Emmerich, da Alemanha. Ela é do ano mais ou menos de 1800 e alguma coisa, né? E ela também teve os estigmas, também tinha os êxtases, e enfim, ela não sabia, se não me engano, ela não sabia escrever, nem ler, né? Nem ler, né, produção? Nem ler, mas tinha uma pessoa que acompanhava ela e foi escrevendo as coisas que ela revelava, que ela via. Então, dos livros dela, a gente vai meditar um trecho daqui desse livro, Santíssima Virgem Maria, e desse outro livro aqui, que é Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro, o filme que foi, o Mel Gibson usou esse livro para fazer o filme dele, A Paixão de Cristo. Então, assim, são revelações que ela teve, que ela viu, você não é obrigado a acreditar, mas isso te ajuda na sua contemplação da vida de São José, na meditação dos mistérios do texto. Como vocês sabem, São José não falou nada, não tem nenhuma palavra dele na Sagrada Escritura. Então, vamos lá, vamos primeiro falar sobre a família de São José. O que ela contou? São José, cujo pai era chamado Jacó, era o terceiro de 6 irmãos. Seus pais viveram perto de Belém. José e seus irmãos tinham um professor, um judeu idoso, que vivia no último andar da casa. José era talentoso e muito bom aluno. Era também simples, quieto, piedoso e sem ambição. Quando tinha cerca de 33 anos, eu o vi trabalhando para um carpinteiro mestre. Seus pais tinham falecido e a casa passou para outras mãos, e toda a família decaiu socialmente muito rápido. Então, ela confirma que ele era de Belém, que ele aprendeu o ofício de carpinteiro, que com 33 anos ele trabalhava para um carpinteiro mestre, que ele era um homem simples, quieto, piedoso e sem ambição. Agora vamos falar sobre o chamado de São José, né? O chamado dele, a vocação dele para ser o pai de Jesus. Então vamos lá. José era muito piedoso e rezava fervorosamente pela vinda do Messias. Enquanto estava ocupado na construção de um quarto mais reservado para rezar, apareceu-lhe um anjo e disse que a vontade divina o queria encarregado de cuidar do celeiro da salvação. Ele não compreendeu isto e se entregou à oração contínua até receber o chamado para ir a Jerusalém para tornar-se o esposo de Maria. Aí ela conta, olha só, hein? Nunca vi que ele fosse casado antes. Ele era muito reservado e evitava as mulheres, porque cada hora alguém conta alguma coisa da vida de São José, mas aqui ela contou, que foi revelado a ela, que ela nunca viu ele casado antes e que ele era muito reservado e evitava as mulheres. Sobre as virgens do templo. A Virgem Maria vivia com outras virgens no templo. Elas bordavam, teciam tapetes e vestimentas.
além de limparem roupas e vasos utilizados no templo. Quando essas virgens cresciam, eram dadas em casamento. Nossa Senhora queria ser noiva de Deus e não desejava se casar. Quando atingiu a idade de 14 anos e estava para ser dispensada do templo, rezou suplicando para ficar lá. Então, aqui ela está confirmando que Nossa Senhora tinha 14 anos, quando ela cumpriu o tempo dela de serviço no templo, e aí ela seria dada como noiva para alguém. Então, vamos continuar, vocês vão entender o noivado deles, como é que foi. Aí vamos falar sobre a linhagem de Davi. Ela conta o seguinte, a beata Ana Catarina Emmerich. Vi um sacerdote idoso em êxtase espiritual ter uma visão sobre a vinda do Messias. Depois, mensageiros foram enviados a todos os homens solteiros da linhagem de Davi. Foram chamados ao templo, onde a Santíssima Virgem foi apresentada a eles. O sacerdote entregou um ramo a cada um dos candidatos presentes e ordenou que escrevessem o nome em seu ramo e o segurasse durante a oração e o sacrifício. Recolheram os ramos, colocando-os sobre o altar do Santo dos Santos. Eu não sei se vocês sabem, o Santo dos Santos era o lugar mais sagrado para os judeus. E foi-lhes dito que o ramo que florescesse seria o destinado a se casar com a Virgem Maria de Nazaré. Após as orações e o sacrifício, nenhum ramo havia florescido, e eles foram mandados para suas casas. Então, não sei se vocês já viram essa história, né, que foram convidados todos os jovens, né, todos os homens solteiros que eram descendentes de Davi para o templo, né, para serem apresentados à Virgem Maria. E o sacerdote ordenou que fosse dado um ramo para cada um deles, foi feita a oração, o sacrifício, e o ramo que florescesse ia casar com ela. Nenhum floresceu, voltaram todos para casa. Só que, meus irmãos, um lírio floresceu. Eu acho que vocês já sabem qual foi o lírio. Aconteceu da seguinte maneira. Após uma pesquisa na lista dos descendentes de Davi, eles identificaram que um irmão de Belém estava desaparecido, e era José. José não tinha ido naquele dia que estavam todos lá. Encontraram-no e deram a ordem do sumo sacerdote. Olha que bonitinho. José foi com a sua melhor roupa para o templo de Jerusalém. Eu já queria chorar na hora que eu li isso aqui, né? Quando eu ia encontrar Nossa Senhora, né? Que ele ia entender porque que Deus tinha dado aquela missão para ele de cuidar do celeiro. Então, José foi com a sua melhor roupa para o templo. Ele também segurou um ramo durante a oração e o sacrifício. Quando estava para depositar o ramo sobre o altar do Santo dos Santos, uma flor branca, como um lírio, floresceu no topo, em cima, né, do raminho dele, né, que estava na mão. Uma flor branca, como um lírio, floresceu. Sobre ele, uma aparição de semelhante ao Espírito Santo. Foi isso que a Ana Catarina viu, que aquela flor que nasceu, de longe ela olhou, parecia como que o Espírito Santo. E aí chegou a hora de São José encontrar Nossa Senhora, olha que lindo. José foi recebido como sendo escolhido por Deus para noivo da Santíssima Virgem. Foi em seguida apresentado a ela pelos sacerdotes, na presença da mãe dela. Maria era submissa à vontade de Deus e aceitou-o humildemente como seu noivo. Nessa época, meus irmãos, São Joaquim, a Ana Catarina conta que São Joaquim, que é o pai de Nossa Senhora, ele já tinha falecido. Por isso que São José foi apresentado só para Santa Ana. E agora, os últimos dias de São José. Então, vamos lá. Aos 18 anos, Jesus começou a ajudar São José na profissão, né? Carpinteiro, como vocês sabem. Jesus viveu até a idade de 30 anos com Maria e José no recolhimento na pequena casa de Nazaré. Quando se aproximava dos 30 anos, tornou-se José cada vez mais fraco, ou seja, conforme a vida adulta de Jesus foi chegando, né, aos 30 anos, que depois ele ia sair para a vida pública, tornou-se José cada vez mais fraco. Vi Jesus e Maria na companhia dele. Maria sentava-se ao lado do leito. Quando José morreu, Maria estava sentada à cabeceira da cama, segurando-o nos braços. Jesus se achava em frente, junto ao peito do moribundo. Vi o quarto cheio de luz e de anjos.
O corpo de José foi envolvido em um largo pano branco, com as mãos postas abaixo do peito, deitado num caixão estreito e depositado numa bela gruta sepulcral, perto de Nazaré, gruta a qual recebera como doação de um homem bom. Além de Jesus e Maria, foram poucos os que acompanharam o caixão. O corpo de José foi levado mais tarde pelos cristãos para um sepulcro perto de Belém. Julgo jazer ali, ainda hoje, em estado incorrupto. Só para reforçar para vocês, a Ana Catarina Emerick contou, por volta do ano de 1820, que ela viu que o caixão de São José foi transferido para um lugar perto de Belém e que lá ela viu que aquele corpo ainda está incorrupto. Aí ela contou o seguinte, ela teve essa iluminação. José teve de morrer antes de Jesus, pois, sendo muito fraco e amoroso, não lhe teria sobrevivido à crucifixão. Depois da morte de José, Jesus e Maria se mudaram para uma aldeia situada em Cafarnaum e Betsaida. Então ela está explicando que depois que São José morreu, eles mudaram de lá, de onde eles estavam, em Nazaré, e também que eu sempre me perguntei, falei, nossa, São José morreu, ele não viu Jesus ser crucificado, né? E aí quando a gente leu esse livro, a Ana Catarina comenta que se São José tivesse vivo, ele não teria sobrevivido a ver Jesus sendo crucificado. Então é isso, meus irmãos, vocês gostaram dessa narrativa? Foi um pouco rápido, porque o nosso tempo é bastante limitado, mas eu procurei resumir coisas de São José que a gente não ouve muito falar, e que nos ajuda quando a gente tem que contemplar os mistérios. Como vocês sabem, tem o texto das 7 dores e 7 alegrias de São José, aqui no nosso canal tem também. Então isso ajuda a gente a conhecer um pouquinho mais esse santo maravilhoso, pai de Jesus, esposo de Nossa Senhora, patrono da Santa Igreja, ele que nos ajuda em tanto, ele que patrocina tantas obras da Igreja do Senhor.